Olá, tudo bom? Meu nome é Pedro Gastal, eu sou ator e eu acabei de estudar na Vancouver Film School. Essa oportunidade só foi possível em razão do apoio do programa Conexão Cultura e do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco como é que foi o meu processo de aplicação para estudar na Vancouver Film School. O meu processo, particularmente, começou em novembro de 2022. A escola fez um dia de audições abertas, que eles chamaram de Open Auditions, que era testes, enfim, abertos para todo mundo e era de forma gratuita. Eu não teria que pagar $150 para fazer um teste. E eu resolvi que vou dar uma chance mesmo eu tendo só 6 meses de experiência, porque eu comecei a fazer teatro em abril de 2022. E essa tentativa, de eu me jogar de cabeça, deu certo. Eu vou explicar o porquê. Para você fazer o teste, você tinha que fazer um monólogo da sua escolha e uma das cenas que eles botaram lá vários roteiros, eu tinha que escolher uma delas. Para fazer essa cena, tinha um leitor off, que era um dos professores, o Bart. E quem ia avaliar era o chefe do departamento. E depois desses testes, do monólogo e da cena, tinha uma pequena entrevista, de eu contando a minha história, minha experiência em teatro, ou, enfim, cinema, TV, o que eu já tinha feito, minha história de vida. Eles gostam de saber também por que eu me interessei na escola, como é que eu conheci a escola, por que eu estava aplicando. Como eu sou brasileiro, eles perguntaram sobre a questão de documentação, se era possível estudar, enfim. Tudo isso foi feito nessa entrevista. E deu certo porque eles me ofereceram uma das vagas lá. Só que eu me inscrevi para o curso de 1 ano, que é o curso de atuação para TV e cinema, que é o curso, entre aspas, profissional deles. Por eu não ter um inglês fluente, por eles não saberem se a minha metodologia é compatível com TV, porque eu venho do teatro, eles falaram assim: Pedro, eu acho melhor você fazer o curso preparatório / intensivo, porque às vezes o curso de 1 ano pode ser muito pesado e você pode acabar não dando conta. Muitas pessoas que vieram do teatro tiveram muita dificuldade nesse curso, porque a energia da câmera para o palco é diferente. E isso vai ser explicado também em um dos vídeos e no curso que eu vou dar. Então assim, eu acabei fazendo o curso preparatório que chama Acting Essentials, que é Fundamentos da Atuação. É muito bom, só que realmente é muito intenso. Os professores para esse curso, eles são mais tranquilos. E também eu vou explicar isso em vídeos posteriores. Mas é muito intenso, era de segunda a sexta, de manhã e de tarde, e eu tinha muita coisa para estudar, eram textos todos em inglês, e eu acho que para mim valeu muito a pena fazer já o curso intensivo. Não que o curso profissional não fosse bom, com certeza ele é maravilhoso, eles oferecem coisas que aqui no Brasil eu nunca nem vi, eles chamam de motion capture, que é aquela roupinha que você bota para fazer super-herói, tipo do Homem-Aranha, sabe? Aquela verde com as bolinhas ou a preta e tal. É maravilhoso. Você faz games, tem um negócio que chama voice-over, que é você gravar tipo uma dublagem da sua própria ação. Vou botar aqui o link, o vídeo do Logan fazendo isso, eu acho que fica bacana. Tá, Pedro, e aí? Como é que foi a sua aplicação? Quanto tempo que demorou? Qual foi o valor? Tá, beleza, essa parte é importante. O valor é pegado, é $11 mil canadenses, que dava mais ou menos uns 40 mil reais na época. 35, 40 mil reais, porque o dólar canadense é diferente do dólar americano. E eu pensei, eu preciso juntar dinheiro e eu vou precisar muito do apoio do recurso financeiro do Fundo de Apoio à Cultura, do Conexão Cultura. Como eu tinha um pouco tempo de experiência cultural, atuação, enfim, algumas produções culturais que eu também participei, eu pensei que eu precisava, assim, ter o período de experiência de 2 anos para ter o SEAC, o Cadastro de Entes e Agentes Culturais. Eu completei esses 2 anos, dei entrada no SEAC. Meu SEAC saiu rapidinho, acho que não deu nem um mês, foi muito rápido. E aí eu precisava pensar em qual época do ano que eu ia, porque tinha que pagar várias coisas, eu tinha que juntar meu próprio dinheiro, porque o apoio financeiro foi muito bom, o limite de 20 mil é maravilhoso. Só que eu também precisava pagar outras coisas. Só o curso ia ser 35, então eu tinha moradia, eu teria que pagar também transporte, comida, enfim, a passagem. Eu juntei meu dinheirinho para conseguir ir. Por que eu estou falando isso? Porque para você ir, você precisa comprovar que você tem condições financeiras o suficiente para se manter durante o tempo que você estiver lá. Então, além de conseguir pagar o curso, eu teria que comprovar que eu tenho a condição financeira de me bancar lá, para não ter que ter aqueles trabalhos ilegais e, enfim. A minha sorte é que a minha mãe conseguiu comprovar para mim que ela foi uma espécie de fiador. Eles, no Canadá, eles aceitam isso. Então, a minha mãe fez uma cartinha, assinou, e aí essa cartinha ficava comigo o tempo todo. Tanto que no meu processo, eu tive que falar que a minha mãe ia ser uma das minhas fiadoras financeiras. Ela está ali do meu ladinho. Mas eu tinha o dinheiro suficiente para conseguir ir e voltar.
Durante todo esse processo, eu fui conversando com uma representante da escola aqui do Brasil, né? Ela fica em São Paulo, esse escritório. Ela me ajudou muito a entender os planos, como é que eu poderia fazer a aplicação até para bolsa. Eu tentei aplicar para uma bolsa, só que eu descobri que eu não conseguiria pela minha idade. Eu já formei há muito tempo no ensino fundamental e para algumas bolsas específicas eu não conseguiria participar. Existem bolsas que eu poderia participar, mas elas são mais esporádicas assim. Então essa representante me ajudou a entender como é que eu poderia fazer um plano de pagamento, o que eu teria que gastar lá. Ela meio que me deu um norte, uma luz assim. Eles são muito gente boas para conversar com você, eles ajudam e eu acho que vale muito a pena entrar em contato. O telefone tá no próprio site da Vancouver Film School, eu vou colocar aqui embaixo o contato do Brasil também, que é bom para vocês terem noção. E eles ajudam bastante, se você realmente estiver empenhado a estudar lá. O meu processo, como ele tinha começado em novembro, meu nome estava lá que eu já tinha feito o teste e que eles já tinham meio que me pré-aprovado para participar do curso. E isso faz uma diferença enorme quando você entra em contato com eles. Beleza, o meu processo de aplicação real começou em janeiro de 2024. Quando eu comecei a falar, beleza, eu quero participar, o que vocês precisam que eu mande? E aí eles me deram a lista de documentos que eu precisava mandar para eles também, para comprovar tudo que eu precisava comprovar para eles poderem me aceitar. Eu vou ler para vocês aqui. Uma das coisas que eles pedem é um videotape, que seria uma espécie de teste também. Só que como eu fiz aquele teste online lá em 2022, já tinha um ok do diretor, né, do chefe do departamento, eu não precisei mandar esse videotape. É um formulário completo, esse formulário eles enviam tanto por e-mail se vocês pedirem, mas quando você faz a inscrição pelo site, né, de que você quer participar, você consegue receber esses formulários pelo site mesmo. Eu precisava de enviar a cópia do documento oficial do passaporte e eu precisei enviar a cópia também da minha identidade aqui do Brasil, então eu enviei minha CNH. Eu precisava de 2 cartas de recomendação de pessoas que poderiam atestar que eu realmente estou apto a fazer a atuação, que eu estou apto a atuar lá, principalmente em inglês. Eu pedi para o meu primeiro professor de teatro, maravilhoso, Rafael Salmona, que abriu as portas do teatro para mim, super indico, lá da Casa dos Quatro. E eu pedi para uma diretora que eu participei de um curta. Ela foi a produtora, a atriz e diretora desse filme, roteirista. E aí eu consegui pedir para ela, ela me deu minha carta de recomendação também. A carta tem que ser em inglês. Ela não precisa ser juramentada, mas ela tem que ser em inglês. Então às vezes a pessoa pode pedir, você traduz e envia para lá que é bem tranquilo. Eu precisava mandar um resumo detalhado de todos os meus trabalhos, da minha experiência que eu tive na atuação. Então é como se fosse um portfólio, assim, bonitinho. Modelo de portfólio você pode pegar no Canva, no YouTube ou no Google, que eles são bem tranquilos, você não precisa de um modelo específico, não. Mas fazendo organizadinho, botando foto, explicando, data, o título, precisa ser em inglês também. Não pode esquecer disso. Enfim, todas as documentações que você mandar têm que ser transcritas para o inglês, porque senão eles nem avaliam isso. E aí eu precisava mandar uma prova de proficiência, né? Então eu tinha que comprovar que eu realmente poderia fazer inglês. E essa parte é bem legal, porque eles aceitam vários. TOEFL, IELTS, PTE, enfim, tem um monte lá, e até o Duolingo. Eu fiz o Duolingo porque era o mais barato, então eu não precisava ficar pagando muito caro. Eu estudei, fiz a minha prova, e é isso, enviei a documentação, enviei a comprovação de que eu tirei a nota mínima. Para cada curso, eles pedem uma nota. Então, para esse preparatório, era, sei lá, 120 do Duolingo, né? Para cada prova tem a sua própria metragem. Para o curso de um ano, é um pouco maior. Eu, se eu não me engano, é 135, 140. Então, você precisa também estar de acordo para cada tipo de curso que você for fazer. Lembrando que essa escola, ela tem outros cursos também que não só atuação. Tem produção, tem roteiro para games, filmes e séries, se eu não me engano é esse, tem maquiagem, tem animação 3D, efeitos especiais, enfim, é uma escola que tem muitas coisas, ela é muito boa, vale a pena cada pessoa que tiver interessado, sei lá, ir para fora e tiver a oportunidade e o privilégio de ir, ou pelo menos tentar, vale a pena olhar quem que é, o que é essa Vancouver Film School. Além disso, quando eu comecei a fazer o processo de inscrição, mandei toda a minha documentação, tudo bonitinho, aí veio a hora de eu pagar $150. Essa parte é muito importante, porque sem esse calção de $150, eles não analisam, porque eles recebem a aplicação do mundo inteiro, o tempo todo, e aí eles querem saber se a pessoa realmente está querendo, então eles têm que pagar. Eu tinha falado lá atrás que a aplicação para fazer o vídeo era de $150, não, era de 50. Mas eu também não queria pagar, por isso que eu fiz de graça lá em novembro de 2022. Após a análise da minha inscrição, que demorou mais ou menos uns 30 a 45 dias assim, eles me enviaram uma carta de aceitação, uma carta de verificação de estudos, eles mandaram a ementa do curso, o que eu aprendi em cada matéria, quais eram as matérias que eu aprendi, mandaram um contrato de ética também que eu teria que seguir, porque lá a cultura é diferente da nossa.
então eles prezam algumas coisas que precisam ser seguidas muito bem. Eles mandam algumas coisas de leis que eu preciso saber para ser estudante de lá, quais documentos que eu preciso ter, carregar, enfim, eles mandam isso também. Algumas documentações eu não posso enviar porque eles falam que é sigiloso, que é entre o aluno e a escola. Então algumas eu não posso publicar não, mas algumas eu vou publicar, vou enviar como material para vocês terem uma noção de que é, de que não é. A ementa do curso com certeza eu vou botar aqui porque eu acho muito interessante saber a metodologia que eles ensinam. Além disso eu recebi um plano de pagamento. Eu ia conversando com a minha representante, falando qual seria a melhor forma de eu pagar, como é que eu conseguiria pagar bonitinho. Eu teria que pagar antes do meu curso começar. Então, meu curso começou ali no final de agosto, eu precisava pagar até o dia 20 de agosto, por exemplo. Então, meu plano foi pagar $3.150 em 3 vezes, que dava mais ou menos aí $10 mil, perdão. Porque eu ganhei R$1.000 de bolsa. Isso também era para ser sigiloso, mas eu vou contar para vocês que eles dão algumas bolsas, alguma ajuda financeira se você é de fora. Então, isso é muito legal. E esses documentos eram muito importantes para mim, essa carta de verificação e carta oficial de aceitação, porque eu tinha que colocar no FAQ que eu realmente ia fazer esse curso. O FAQ, ele não ia pagar pelo meu curso, porque eu estava pagando antes de eu dar entrada no processo de inscrição do edital. Eles não fazem esse pagamento retroativo. Mas como eu sabia que o meu custo de vida lá ia ser caro também, porque era dólar canadense, é uma cidade muito cara, aluguel, comida, eu sabia que não ia dar esse prejuízo. Eu precisava realmente do dinheiro para outras coisas. Beleza. E o visto e o passaporte? O passaporte eu já tenho como documento oficial aqui do Brasil. O visto que foi um probleminha na minha inscrição. Mas é um perrengue que deu certo. Por quê? Quando eu comecei a receber essa carta, eu queria tirar o visto de estudante, porque o visto de estudante me possibilitaria trabalhar também em alguns lugares, e eu pensei em trabalhar para ganhar um dinheirinho, para poder bancar um pouco mais, fazer umas comprinhas ali. Só que para eu pegar o visto estudante para o Canadá, eu preciso de uma carta da testado da província. A província lá chama Colômbia Britânica, né? E aí, quem que faz esse pedido dessa carta é a escola. E a minha representante, ela estava de férias na época que eu estava requerendo a carta que eles pedissem para a província, e quem me ajudou foi uma representante do México. E eu acho que ela não entendeu mais ou menos que eu queria muito poder trabalhar algumas horas, final de semana, ou quando às vezes não tivesse o curso, porque você pode fazer alguns bicos lá, que você conversando, conhecendo pessoas, você consegue meio que, me ajuda aqui, não sei o que, faz um negocinho aqui. Vale a pena? Depende. Isso é pessoal de cada pessoa, se você quer, se você precisa, se você pode, enfim. Só que essa mulher do México, ela falou assim, o seu curso é só de 4 meses, você não precisa do visto estudante. Ela meio que decidiu por mim que eu não ia pegar visto estudante e não me fez o pedido para a província e eu não tive essa carta. Então eu teria que pegar um visto de turista. Só que em Brasília, como eu sou de Brasília, do Distrito Federal, a gente não tem um consulado do Canadá, a gente tem embaixada. E aí meu visto, meu passaporte teria que ir para São Paulo, o consulado ia emitir, que ele que faz o carimbo bonitinho, emite o visto, e voltar de São Paulo. Só que como eu estava esperando, eu perdi um tempo esperando a carta da província, conversando com a representante do México da escola, eu acabei que perdi o tempo de poder enviar o meu passaporte para São Paulo e voltar. Eles pediam mais ou menos ali de 8 a 10 semanas. Eu já não tinha um prazo para deixar meu passaporte ir e voltar. Porque quando você pede visto estudante e as suas aulas estão próximas a começar, eles dão urgência. O visto de turista eles não dão muita urgência. Só que o Canadá, sabendo dessa, vamos colocar, ausência de consulado em várias cidades, eles têm um negócio chamado ETA, que é uma autorização eletrônica de transporte aéreo. Como é que ela funciona? Eu faço online, é rapidinho, foi $7, e ela sai em 5 minutos depois que eu passo o pagamento, a minha documentação já é batida automática pelo sistema, e aí sai a minha autorização, beleza, aprovado. Só que ela tem pequenas peculiaridades. Eu só poderia entrar de avião, eu não posso entrar de trem, de carro, de barco, e eu também não poderia trabalhar. Também não podia abrir uma conta bancária lá. E o banco seria uma questão importante para eu conseguir passar o meu dinheiro para o banco de lá e conseguir usar, conseguir sacar. E aí acabou que eu não consegui fazer isso, então eu tive que usar os meus cartões do Brasil. Eu consegui fazer uma conta no Wise, que me ajudou bastante, mas o Wise lá não era bem aceito, assim, o cartão, a conta. E acabei que eu tive que usar o meu cartão do Brasil mesmo, pagar, enfim, IOF, o meu bonitinho. Você tem que pagar de qualquer maneira de transferência bancária, de dinheiro, enfim, né, quando você vai converter. Mas
Ah, mas esse perrengue aí é um problema. Cara, não é um problema. Dá um trabalho a mais para algumas coisas. E assim, às vezes muitas pessoas elas saem de Vancouver e vão para Seattle de carro e voltam. Das 5 horas seria uma outra cidade que as pessoas conhecem. Geralmente eles fazem esses passeios. Tem algumas cidades ali na fronteira dos Estados Unidos que valem muito a pena. Mas assim, também, não é isso. É só para explicar que existem outras possibilidades, algumas limitações, né? Aquelas obrigações, direitos, enfim. É bom saber, esses vídeos justamente é para explicar para vocês tudo isso, para vocês estarem sabendo o máximo que vocês puderem. E lembrando que vocês podem fazer perguntas aqui e eu vou tentar responder o máximo, tentar interagir com vocês o máximo que eu puder. A escola também existe que o aluno internacional, né, estrangeiro, ele tenha um seguro de saúde. Para você, se acontecer qualquer intercorrência, né, enfim, com a sua saúde, você precisa usar. Porque o que acontece? Quando você chega no Canadá, se for ficar mais que os 3 meses, você tem que fazer uma aplicação no sistema de saúde público de lá. O Canadá tem um sistema de saúde público, que é muito bom, inclusive. Não existe hospital particular no Canadá. Existem clínicas particulares, mas todos os hospitais do Canadá são públicos. Então você precisa fazer um cadastro nesse sistema. Ele só é válido depois do 3º mês que você está lá. Só que como é que aconteceu no meu caso? Eu só ia ficar 3 meses e 3 semanas, mais ou menos. 4 meses, enfim. E aí o meu cadastro, o meu registro só ia ser válido 1 mês depois do 3º mês, ou seja, no 4º mês. Ficou meio confuso. Mas eu não ia poder usufruir. E eu só ia fazer um cadastro à toa, ia botar, e quando eu voltasse eu teria que desfazer esse cadastro. Então acabou que eu não precisei. Mas se você for ficar no curso de 1 ano, ou se for ficar 6 meses, você precisa fazer sim esse registro no Sistema de Saúde Público de lá. Bom, é isso sobre o processo de aplicação. Qualquer dúvida, lembrando que vocês podem mandar aqui. Eu vou tentar ao máximo poder responder vocês. E muito obrigado por esse vídeo. No próximo eu vou falar sobre como é que foi a experiência do dia a dia na cidade de Vancouver.